Exemplo 2, né, do tópico Lei dos Senos. No triângulo ABC ao lado, né, determine as medidas do lado AB, então ele quer a medida do lado AB, e do raio da circunferência circunscrita. Esse raio aqui, está aqui o triângulo ABC, a circunferência circunscrita está aqui, né, aquela circunferência que circunscreve o triângulo, ela passa pelos vértices A, B e C do triângulo, e ele quer a medida desse raio aqui, tá? Então ele quer a medida do lado AB, ó, essa medida aqui, ó. Então essa medida aqui eu vou chamar de x, AB. Então o que, que a gente tem, né? A gente tem esse ângulo A de 45 graus, esse ângulo B de 105 graus, né? E aí a gente já pode encontrar o valor do ângulo C, né? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, se eu já tenho aqui, ó, 45 mais 105, dá 150 graus. Para 180, então aqui só pode ser o quê? 30 graus, né? Então, 45 mais 105 mais 30 dá o que? 180 graus, né? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, se eu tenho esse ângulo, ó, que é oposto ao lado AB que eu quero achar a medida, tá? Eu tenho 45 graus, ó, o ângulo 45 graus, que é oposto a esse lado BC que eu tenho a medida, eu posso aplicar a lei dos senos, ó. Esse lado x, ó, que é o que eu quero descobrir, né, está para o seno do ângulo oposto. Ó. Então, x está para o seno de 30 graus, né? Então, x está para o seno de 30, assim como, né, raiz quadrada de 128 centímetros está para o seno do ângulo oposto, que é 45. Então, raiz quadrada de 128 está para o seno do ângulo oposto a ele, que é 45 graus. Tá? Então, aplicando a lei dos senos, esse lado está para o seno do ângulo oposto, assim como esse lado está para o seno do ângulo oposto. O lado AC eu não preciso encontrar, tá? Então, o que, que a gente obtém aqui? Ó? Vai ficar x está para o seno de 30 graus, é o que? Se você for lá na tabela trigonométrica, é meio. Então, o seno de 30 graus é meio, que é igual a raiz quadrada de 128 sobre o seno de 45 graus. O seno de 45 graus, lá naquela tabela, né, de 30 a 45, 60, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá? Lá naquela tabelazinha, né? Lembrando como é que constrói aquela tabela, lembra? Ó, você vai escrever, ó, 1, 2, 3, né? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Coloca 2 embaixo de todo mundo. 2 embaixo de todo mundo. E a raiz onde não tem 1. Ó. Então, se tem 1, não coloca a raiz. Não tem 1, então raiz aqui. Raiz quadrada, né? Não tem 1, ó, raiz. Tem 1, não coloca. Raiz e raiz, né? Aqui, coloca os ângulos 30, 45 e 60 graus. Na primeira linha, a gente vai ter o valor dos senos. Na segunda linha, o valor dos cossenos. Tá? Então, seno e cossenos. Então, observe, o seno de 45 graus, ó, 45 graus, o seno é a raiz de 2 sobre 2, tá bom? O seno de 30 graus, ó, 30 graus, o seno é meio, tá? Veja que se fosse precisar das tangentes, só era pegar o seno e dividir pelo cosseno, tá? Então, aqui a gente ficou dessa forma, substituindo, tá? E aí, como é que a gente faz agora? A gente vai fazer meios e extremos. Aí eu tenho uma fração igual a outra, uma proporção, vou fazer meios e extremos. Então vai ficar assim, ó, raiz de 2 sobre 2 vezes x, vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes x, que é igual a meio vezes
meio vezes raiz de 128. Né? Então, ó, meio vezes a raiz de 128. Então, ficou raiz de 2 vezes x, né? Ficou raiz de 2x sobre 2, né? Que aqui é x sobre 1, né? 2 vezes 1 é 2, que é igual a raiz de 128 vezes 1 dá a própria raiz de 128 sobre 2, né? Cuidado que aqui, ó, raiz de 128 é raiz de 128 sobre 1, então multiplicação entre frações, numerador, numerador, denominador, denominador, tá? Aí esse 2 aqui eu posso cancelar, né? Eu tenho 2 aqui eu posso cancelar, ou eu posso fazer novamente, ó, meios extremos, né? Porque eu tenho uma fração igual a outra. Então, se eu fizer meios extremos, vai ficar assim, ó, duas vezes, né? Raiz de 2 vezes x, ó, vai ficar 2 vezes, né? Raiz de 2 vezes x, que é igual a 2 vezes, né, raiz de 128. Tá? Então, quem é x, né? Esse, ó, 2 vezes raiz de 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, o que, é que a gente vai obter aqui? Ó? X é igual a 2 vezes, né, raiz de 128, tá? 2 vezes raiz de 128, dividido por 2 vezes raiz de 2, tá vendo? 2 vezes raiz de 2. Aí, como aqui é multiplicação, né? Estou multiplicando, eu posso cancelar esse 2 com esse. Ó. Dividir 2 por 2 que dá 1. E aí, olha o que é que sobra. Raiz de 128 dividido pela raiz de 2. Raiz quadrada de 128 pela raiz quadrada de 2. Como aqui é uma divisão entre raízes de mesmo índice, ó, raiz quadrada, você pode colocar uma raiz só, né? E dentro dessa raiz você vai colocar a divisão 128 dividido por 2. Né? 128 por 2. Isso vai dar raiz de 128 por 2 vai dar 64, né? E a raiz quadrada de 64 é o que? 8. Acabei de achar o valor do x. Que propriedade eu estou usando aqui? Estou usando essa propriedade. Raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Ó. Divisão entre raízes com o mesmo índice. Ó. Isso vai ser igual a raiz enésima, uma raiz só, né, de A sobre B. Tá? Foi essa propriedade que eu utilizei aqui. Ó. Raiz quadrada de A sobre a raiz quadrada de 2. Com a raiz só, 128 sobre 2, 64. O x é 8. Tá? E a questão pede também o valor do raio da circunferência circunscrita. Olha, pela lei dos senos, né, cada lado está para o seno do ângulo oposto, né? Os lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos. E o coeficiente de proporcionalidade, ó, é igual ao diâmetro, que é 2 vezes o raio da circunferência circunscrita. Então, ó, isso aqui, ó, essa divisão é igual a essa divisão, que vai ser igual a 2 vezes r. Então, fica bem tranquilo. Ó. X sobre o seno de 30, vamos colocar aqui, ó, x sobre o seno de 30 graus, tá? É igual a 2 vezes r, né? Isso é igual a isso, que é igual a 2r. Então, vai ficar o seguinte, ó, quem é o x? Ó, o x é 8, né? Ó, o x é 8, acabei de achar. Ó. Então, vai ficar 8 sobre o seno de 30 graus é meio, tá certo? Sobre meio. Isso é igual a 2 vezes r, tá? E aí, o que, é que a gente faz aqui agora? Ó? 8 dividido por meio, você pode fazer meios extremos, ou você pode fazer essa divisão aqui. Ó. Como é que eu divido por fração, né? 8 é 8 sobre 1, né? Então, como é que eu divido duas frações? Ó? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso, tá? 1 sobre 2 vai ficar o quê? Ó? 2 sobre 1, né? Fazendo essa divisão aqui, ó, que é igual a 2 vezes r. Aqui vai dar 8 vezes 2, 16. 1 vezes 1 é 1, né? 16 sobre 1, que é igual, né, a 2 vezes r. Então, quem é r, né? Esse 2 aqui, ó, tá multiplicando, vem para cá o quê? Dividindo. Então, 16 por 2 vai dar r, e isso vai dar igual ao quê?
a 8. Então, o raio é 8. É isso aí. Espero que você tenha entendido.